Olá, pessoal do programa Globalizando. Estamos iniciando o nosso bate-papo quinzenal aqui na live. Importantíssimo falar que este é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Muito obrigado, porque você já faz desse momento aquele momento específico de entender o que é que acontece no mundo. Este é um projeto de extensão. A nossa ideia é levar para você aquilo que a gente discute dentro do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Ao longo desses 10 anos que o Globalizando existe, a gente vem abordando temas dos mais relevantes e a gente não poderia deixar de conversar hoje sobre uma temática muito importante que está mexendo com a dinâmica do sistema internacional. Estou me referindo às disputas hegemônicas ao redor do Oriente Médio na nossa contemporaneidade. Se fala muito em Oriente Médio, as questões palestinas, Irã, Iraque, Afeganistão. A gente começa a pensar nesse setor do mundo e sabe que ele é importante nessas disputas hegemônicas. Então, a gente quer saber como é que está, como é que anda essa situação, como é que estão as disputas hegemônicas. E para conversar com a gente desse bate-papo legal, quero logo trazer para a roda de conversa aqui o acadêmico de Relações Internacionais, direto de São Paulo, Sérgio Salles. Oi, Sérgio. Boa noite, professor Mário Tito. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando mais uma live do programa Globalizando. É um prazer imenso estar aqui. Professor Reginaldo, muito obrigado por você ter aceitado o convite de participar da nossa live. Vai ser uma live incrível, tenho certeza. E se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, algum comentário, fiquem à vontade para fazer aqui no nosso Facebook e também nas nossas outras redes sociais. Muito legal. E olha, eu quero também dar as boas-vindas para a acadêmica do terceiro semestre, Heloísa Valente. Oi, Elo. Boa noite, pessoal. Boa noite, professores. Sérgio, é um prazer estar aqui na nossa live. E como o Sérgio falou, interajam com a gente nas nossas redes sociais, @pglobalizando, Twitter e Instagram. Mandem perguntas, interajam durante a live que a gente vai responder as perguntas de vocês. Legal. E olha, eu disse que o tema hoje era disputas hegemônicas em torno do Oriente Médio, na contemporaneidade. E nós não poderíamos ter uma pessoa mais relevante, um pesquisador da área, um conhecedor do assunto que vai conversar com a gente, demonstrar toda essa pesquisa que ele faz. Eu estou me referindo ao nosso querido professor Reginaldo Nasser. Ele é doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é mestre em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas e é graduado em Ciências Sociais também pela PUC de São Paulo e atualmente ele é professor e pesquisador associado da PUC de São Paulo. Professor Reginaldo, fico muito feliz do senhor ter aceito o nosso convite para o Globalizando. É um prazer estar aqui conversando com vocês e participando desse projeto, né, da universidade. Isso é muito importante para a formação dos alunos e gerado num ambiente de debate, né? Isso é fundamental na universidade. Professor, inclusive entrando já no tema, falar dessa temática é falar também das várias forças que hoje constroem o sistema internacional. Então não é uma coisa distante da gente, né? O Oriente Médio, essa região, ela vai se mudando de nome, incorporando países ao longo do todo o século XX até o século XXI, né? Então, para você ter uma ideia, no início do século XX, a Índia era considerada parte do Oriente Médio. Isso tem sentido, porque uma boa parte da região do Oriente Médio estava sob domínio do Império Britânico, do qual a Índia fazia parte. Depois, com o tempo, mais recentemente, após os atentados do 11 de setembro, a secretária de Estado, Condoleezza Rice, dizia que o Afeganistão fazia parte do que ela chamava de Grande Oriente Médio. Então, hoje é um sistema político, vamos dizer, um sistema regional, político, econômico, a gente pode dizer que abrange todo o norte da África, né, e vai para o Oriente Médio estrito sensu, mas chega até o Afeganistão. Então, essas questões geográficas, na verdade, elas revelam a geopolítica, né? E a geopolítica vai dando uma dinâmica muito específica para essa região.
Muito legal. Esse vai ser o tema do nosso programa de hoje. Quero logo pedir para a Hiro colocar aí alguns comentários que estão chegando já para a gente enriquecer a nossa conversa no dia de hoje. O Felipe Lopes está dizendo Felipe Leão está dizendo boa noite. E também tem mais gente participando. Ana Mel, boa noite, equipe. Gente que já está participando aqui da nossa live. Tem pergunta chegando. Sérgio, vamos logo começar a conversar com o professor Reginaldo? Com certeza, professor Reginaldo, a gente tem uma pergunta que veio direto do nosso Instagram e foi feita pelo João Moraes. Muito obrigado, João, pela sua participação. Ele quer saber o seguinte: qual o interesse do Ocidente no Oriente Médio, professor Reginaldo? Bom, tem um interesse que ele vem há mais de século. Quer dizer, na verdade, esses estados que hoje nós conhecemos como Síria, Iraque, Líbano, não eram estados, era um espaço ocupado pelo Império Otomano. Né? Então, em decorrência da Primeira Guerra Mundial, né, com a queda do Império Otomano, todo aquele espaço foi repartido, né, foi desmembrado ali entre França, né, Império Francês e Império Britânico. De lá para cá foram constituídas nações, né? E, obviamente, o elemento que mais chamou a atenção no primeiro momento é o petróleo, até hoje. Embora tenha diminuído em percentual, né, importância relativa, ele tem, né, um elemento fundamental. E tem a questão geopolítica de estar próximo da Europa. É uma região muito próxima da Europa, é uma região de disputa, né? Então, as potências ocidentais, vou dizer, no passado, porque agora a Rússia e a China estão lá também, era uma disputa entre potências ocidentais. Durante a Guerra Fria, a presença da União Soviética, né, que acabou também contrabalançando ali, e pode-se falar que existe uma Guerra Fria, né, no Oriente Médio. Mas, para dar mais ainda importância, você veja, quando termina a Guerra Fria, ali no limite de terminar a Guerra Fria, vem a Guerra do Golfo. Sim. Então, a Guerra do Golfo. Ela serviu para o Bush pai, dizer que estava se iniciando uma nova ordem mundial. Então, usou a Guerra do Golfo, quer dizer, uma guerra contra o Iraque, né, para construir esse modelo. E se a gente pegar nos últimos 10 anos, vamos dizer, 20 anos, pegando aí a ocupação do Afeganistão, dos 10 conflitos armados no mundo que os Estados Unidos entrou, 9 são no Oriente Médio. Sim, de fato. Então, ali há uma disputa hegemônica muito forte, que ocorre em 2 níveis. Né? O primeiro nível é a disputa dentro do Oriente Médio, os Estados Unidos tendo forças contrárias. E hoje, além dessas forças contrárias à presença dos Estados Unidos, tem a disputa com as outras grandes potências. Então, por isso que é uma disputa em 2 níveis. Aí. Sim. Professor Reginaldo, quando o senhor fala desses interesses internos, né, a gente percebe, né, primeiro, uma questão de um conflito ainda mais acirrado com o Irã, porque aí os Estados Unidos colocam-se diametralmente oposto ao Irã, e uma aproximação que nós percebemos recentemente do Irã com a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos. Como é que a gente percebe esse conjunto de mobilizações que acontece nesse momento lá? Agora está acontecendo algo muito novo e inesperado. Se você for olhar tudo que se escreveu até o início desse ano, veja só, você não vai encontrar praticamente ninguém falando nessa possibilidade de ainda que momentâneo, de um acordo de paz entre Irã e Arábia Saudita. Perfeito. E esse acordo vem no bojo de uma série de outras mudanças que estão ocorrendo lá nesse momento. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes, por exemplo, são os países mais aliados mais fiéis dos Estados Unidos, durante anos. Não é que eles romperam com os Estados Unidos, mas hoje eles têm uma relação muito forte, até mais forte, com a Rússia e a China. Além disso, esses países na região estão ensaiando uma construção, está em processo,
faz 3 meses, é muito recente, de uma ordem regional mais específica. Quer dizer, há nesse momento um distensionamento na região. Quer dizer, todos esses conflitos entre esses estados, por exemplo, a Síria, Sim. Arábia Saudita, todas essas monarquias do Golfo apoiavam a queda do Bashar e apoiaram outros grupos na guerra civil da Síria, na guerra sangrenta. Uhum. Hoje já voltaram a ter relações econômicas e diplomáticas com o Bashar. Mesma coisa no Iraque. Então, há um distensionamento na região. A gente não sabe se isso quanto vai durar, se vai durar e o quanto, mas o fato é que, nesse momento, há algo em construção. Então, o Irã, hoje, está muito mais próximo ali dos países árabes. O Irã, até então, as relações que ele tinha mais próximas eram com a Síria, com o Hezbollah no Líbano, o Hamas na Palestina, e uma relação mais amena com o Catar e um pouco com o Bahrein. Mas era o grande opositor ali da Arábia Saudita. Então, isso ainda resta a ver, por exemplo, nesse xadrez, como se faz referência a essa região, qual vai ser a ação de Israel, né? Porque a Arábia Saudita sempre foi muito próxima de Israel e longe do Irã. Então, a expectativa é isso. Ainda não se sabe e não está se vendo ainda alguma ação de Israel. Muito legal. O professor Reginaldo Nasser está aqui com a gente no programa Globalizando. A gente está conversando sobre essa situação das disputas hegemônicas no Oriente Médio. Essa explanação inicial foi maravilhosa, porque já mexe um pouco quais são os principais atores que estão aí. Você pode participar com a gente, pode mandar sua pergunta, pode interagir com a gente. A gente dá um giro no mundo da notícia, né, Elô? Quais são as notícias que a gente vai pescando para entender o problema que nós estamos discutindo. Exatamente, nossa equipe sempre prepara essas notícias para que a gente possa entender qual é a relação desse tema com o que está acontecendo na atualidade. E a primeira notícia de hoje, ela vem da Arábia Saudita, do canal de notícias Al Arábia. Então, ela diz que o seguinte: o Comitê Internacional da Cruz Vermelha publica relatório que explica aumento da temperatura no Oriente Médio por conta de uma combinação de conflitos, mudança climática e degradação ambiental. Exatamente. Olha, 7 dias após o atentado do 11 de setembro, com o aval do Congresso, os Estados Unidos iniciaram sua guerra ao terror contra o inimigo sem rosto e sem pátria. As guerras no Afeganistão e no Iraque, que iniciaram após a reação estadunidense, se tornaram as empreitadas mais caras e sangrentas da história militar moderna. Professor Reginaldo, em cima disso eu gostaria de lhe perguntar, né? O tanto de recursos financeiros que se usa naquela região, seja para manter a máquina de guerra, seja pelas iniciativas das grandes potências naquela região e pelo dinheiro que corre por conta do petróleo. Tem também um elemento econômico muito forte nessa questão, né? Ele tem um elemento econômico forte, como já dissemos, e hoje, além do petróleo, você tem uma ideia, os 10 maiores fundos de investimento no mundo, 5 estão no Golfo. Ali o Golfo, para explicar melhor, abrange os países Arábia Saudita, Catar, Omã, principalmente Emirados Árabes, né? Bahrein. Então, metade dos 10 maiores fundos de investimento. Então, essa área hoje tem se constituído muito forte, né, desses países. E com a guerra da Ucrânia, aumentou a importância desses países, porque a questão do petróleo tornou-se mais relevante. Gás e petróleo. Né? Então, inclusive, a Rússia tem vendido petróleo. Seria, no primeiro momento, estranho. Como é que a Rússia vende petróleo por Emirados Árabes e Arábia Saudita? Porque ambos estão revendendo no mercado internacional, afrontando os Estados Unidos. Há uma elite econômica russa que tem muitos negócios nos Emirados Árabes. Né? Então, essa região realmente, né, ela acaba chamando a atenção para essas posses. Por exemplo, se a gente for também para o norte da África, como eu disse, que abrange essa região. A Argélia é um importante fornecedor de gás para Espanha e Itália, e é perto.
está perto ali. Isso aumentou a necessidade da compra desse produto a partir da guerra da Ucrânia. Então, são redefinições. A Líbia. Líbia é um país importante com petróleo, desde a queda do Muammar Gaddafi, da guerra civil, está numa situação política muito, muito complicada, mas é um petróleo importante, boa qualidade e próximo da Europa. Né? Então, essas variáveis aí, que sempre existiram, começaram a se realçar com a guerra da Ucrânia. Porque, no primeiro momento, alguns diziam, bom, o Oriente Médio vai ficar relegado, né, a um segundo plano, já que a guerra da Ucrânia aí chama mais atenção. Claro, a guerra da Ucrânia chama atenção, mas as consequências esbarram diretamente em toda essa região. Então, ali há uma disputa, porque hoje diz, de coalizão de aliados. Né? Cada um quer. Então, os Estados Unidos está muito preocupado com essa história da Arábia Saudita e do Emirados Árabes. Isso tem saído muito nos jornais americanos e tem sido bastante debatido entre os parlamentares. Professor Reginaldo, em cima disso que você está falando, me veio uma coisa que você falava, né? Ao mesmo tempo que é uma circulação de recursos muito grande, você falava do mercado financeiro, de fundo de investimento e tal, ao mesmo tempo uma população muito pobre. Uma população norte da África, por exemplo, tentando ultrapassar o Mediterrâneo para chegar na Europa, a pobreza ali também no chifre da África. De alguma forma, há uma discrepância, né? De uma concentração de riqueza e de um aumento de pobreza. Não, a discrepância é imensa de pobreza, de opressão política, quer dizer, todos os regimes ali, na sua grande maioria, são regimes autoritários, né? A gente lembrar a Primavera Árabe. A Primavera Árabe foi uma revolta popular importante, mas, infelizmente, o momento seguinte foi uma contra-revolução. Quer dizer, de diversas formas, essas elites conseguiram se renovar e manter no poder. Em alguns lugares houve guerra civil, como a Líbia e a Síria, outros teve eleição, como a Tunísia, o Egito teve um outro golpe de Estado, enfim, houve um retrocesso. Né? E isso é importante também, distinguir essa elite, porque volta e meia fala o Oriente Médio, a gente fala, ou os muçulmanos, ou os árabes, mas é muito diferente as elites, a elite do povo. Né? Quer dizer, não tem islamofobia contra bilionário, trilionário, não existe islamofobia. Os maiores investidores na Europa são muçulmanos. Quer dizer, o sheik do Catar, pra você ter uma ideia, ele tem mais propriedade em Londres do que a família real. Meu Deus. Então, com ele não tem islamofobia, não. Então, a islamofobia é com os migrantes refugiados pobres. É uma pobreza imensa lá, uma desigualdade. Isso gera instabilidade, porque, ao mesmo tempo, também essa elite precisa de força militar, força policial, força de inteligência. E aí é um conluio entre essas elites e as potências ocidentais. Né? Muito legal a presença do professor Reginaldo Nasser aqui. A gente está conversando sobre o que acontece no Oriente Médio, como isso influencia na dinâmica do sistema internacional. Coloca aí, Hiro, tem comentário chegando, né? Comentário da nosso primeiro bloco. A Oceane dizendo, boa noite, equipe. Estava ansiosa por essa live. Que bom, muito obrigado. E aí Sérgio, na verdade, Heloísa, temos perguntas chegando para o professor Reginaldo, né? Exatamente, professor. Nossa próxima pergunta ela veio do nosso Instagram, né, que está aqui embaixo, @pglobalizando, e quem fez foi a Natália Furtado. E ela pergunta o seguinte, professor: quais interesses estratégicos levaram e levam ainda países a intervir na pauta do conflito israelino e palestino e israelense, perdão? Bom, aí eu vou dizer até o contrário. Infelizmente, não tem ninguém intervindo. Aí é o contrário. Né? Quer dizer, o Estado de Israel ele nasce por obra de grande potência. Né? Claro, teve ali fatores internos, a mobilização das forças israelenses que expulsaram os palestinos, mas ele foi reconhecido pelas grandes potências. A primeira grande potência a reconhecer foi a União Soviética, depois os Estados Unidos e outros. Né? Então, ele é uma obra, né, de grandes potências. Né? Durante a Guerra Fria, a União Soviética teve uma presença, né,
mais considerável ali na região, mas sem assumir a questão palestina. A questão palestina acabava de forma secundária. Com o final da Guerra Fria, nada restou. Você não tem nenhuma grande potência que apoie os palestinos. Israel é um grande aliado dos Estados Unidos. Israel tem boas relações com a Rússia, com a China, né? Então, os palestinos são praticamente isolados no mundo no que se refere a estados, mas tem um apoio muito forte da opinião pública mundial e da sociedade civil de uma forma geral no mundo. Então, eu diria que lá é falta de intervenção, porque ali deveria ter intervenção, por exemplo, das forças da ONU, que, infelizmente, não tem nenhuma presença lá, presença zero. E esse é um grande problema. Professor Reginaldo, alguns analistas costumam dizer que, especialmente a faixa de Gaza, é uma ilha de palestinos cercado de israelenses de todos os lados. E isso cria um problema muito sério, porque você vai fechando aquele povo quase que numa prática, não sei se posso dizer, mas de extermínio, porque você vai impedindo o modo de vida daquele povo. Não, Gaza é uma das piores situações do mundo. Bom, vocês não são aqui de São Paulo, mas tem um bairro aqui em São Paulo, que é Parelheiros, né? Ele é exatamente do tamanho de Gaza. Só que a população de Gaza muito maior que a de Parelheiros. Então, a densidade demográfica é uma das maiores do mundo. Como você disse, está cercado. Não tem para onde ir. Inclusive, né, o mar, né, as milhas que ele teria direito é muito restrito, porque o peixe, antigamente, era um alimento importante ali. O cultivo, que eles ainda têm, que é destruído. Né, se controla entrar todo e qualquer produto. Né? Um ex-primeiro-ministro inglês, que não é nada de esquerda, era o ex-primeiro-ministro conservador, ele dizia que Gaza é uma prisão a céu aberto. Eu diria que é pior que prisão. Né? Então, Gaza se distingue do... A Cisjordânia é uma situação gravíssima. Gaza é muito pior. Né? Uma situação peculiar. As coisas que acontecem lá são inacreditáveis. É uma coisa, assim, inacreditável. Eu tenho uma aluna doutoranda que está concluindo o doutorado que pesquisa Gaza. Né? E ela entrou nesses detalhes do dia a dia em Gaza. Né? Se controla todo e qualquer tipo de alimento por número de caloria, remédio. Né? Situação deplorável. E, como eu disse, nenhuma ação internacional. Absolutamente nenhuma. Né? E está isolada, praticamente isolada do mundo. Muito bem, a gente está conversando com o professor Reginaldo Nasser, essa situação é muito grave, quase uma necropolítica lá do Mbembe, né? Com certeza. Fazer morrer, né? Não, desculpa, é porque a abordagem que a minha aluna está usando é da necropolítica. Fantástico, fantástico. Interessante, o professor Reginaldo Nasser está aqui com a gente. Tem gente comentando também, né, Hiro? Põe para a gente aqui, para a gente conversar também com os nossos telespectadores. A Sara Torres Tavares está dizendo parabéns por mais uma live de qualidade do Globalizando. Tem também comentário do Luiz Sampaio, mais uma live com tema vital para relações internacionais. Obrigado, Luiz. Parabéns à equipe, né? E a Carol Matsura está dizendo boa noite a todos. Já estou conectado a esse tema extremamente relevante. Parabéns à equipe. Obrigado, Carol. E olha, Sérgio, temos que dar uma volta na notícia. O professor Reginaldo falou da Síria. Você tem algo sobre a Síria também, né? Exatamente, professor. A gente tem uma notícia que vem direto do Reino Unido, da agência de notícias Reuters, que diz o seguinte: Síria retorna à Liga Árabe após 12 anos de suspensão. Devido à forte guerra civil em seu território, a volta desse país conta com o apoio da Arábia Saudita, que tem como objetivo acabar com a crise existente no território. E nesse sentido, a gente tem que lembrar de um processo que foi muito importante, né, para tudo isso, que foi a Primavera Árabe, uma série de revoltas e protestos em diversos países árabes com o intuito de manifestar contra os governos autoritários locais, tendo seu início na Tunísia. Com o início desse processo da Primavera Árabe, as revoltas e os protestos se espalharam pela região do Oriente Médio e Norte da África, resultando na queda de Mubarak no Egito e a morte de Gaddafi na Líbia. Essa história, professor Reginaldo, da Primavera Árabe, que você já falou agora há pouco, né? E, ao mesmo tempo, o retorno do Talibã,
lá no Afeganistão, com a saída dos Estados Unidos, nesse fracasso que foi a entrada dos Estados Unidos, seja no Iraque, seja no Afeganistão, mostra que isso favorece também a chegada de regimes totalitários ou então fundamentalistas religiosos nesse ambiente? Olha, da Síria e Talibã são questões distintas. Tá? Quer dizer, o Talibã, se a gente for pegar aí rapidamente a trajetória, ele vem no bojo da expulsão da União Soviética, né, que ocupava o Afeganistão. Então, nunca houve tanta arma e dinheiro lá, jogado pela Arábia Saudita, Estados Unidos e Paquistão, serviço de inteligência. O Talibã surpreendeu a todos pela organização, né, pela estratégia, eles tomaram o poder, ficaram pouco tempo, 4, 5 anos, veio o 11 de setembro, derrubou o Talibã, e durante esses 20 anos o Talibã se mostrou sempre ativo na região. O Talibã é um grupo, ele não sai da fronteira do Afeganistão. Quer dizer, o Talibã não tem conexão, nunca teve, e não tem nenhuma conexão com o terrorismo internacional. Nada. Quem fez os ataques do 11 de setembro foi a Al-Qaeda, que era um aliado, que era um hóspede do Afeganistão, que inclusive o Talibã não queria, teve problema com eles fazerem isso. Então, o Talibã, às vezes, tem muita confusão, não tem nada a ver com nenhum atentado terrorista fora do território. O Talibã começou a fazer atentado terrorista depois da ocupação norte-americana. Né? É um regime extremamente autoritário, que eles falam, provinciano, eles não têm essa... O Mullah Omar, que era o líder, ele não gostava de ficar nem em Cabul, ele falou que era muito cosmopolita para ele. Né? Então, é um grupo interessante nesse sentido, ele é um grupo tribal, literalmente tribal, tem uma organização muito sofisticada de recurso econômico e muito pragmático também, porque, veja, foram inimigos do Irã, mesma coisa, durante muito tempo, são aliados do Irã. Veja, uma guerra violentíssima com a União Soviética, mais de 1 milhão de mortos afegãos. Voltaram, agora, claro, não é a União Soviética, a Rússia, mas voltaram com a Rússia. Então, eles têm um governo. E agora eles são vítimas dos atentados terroristas do Estado Islâmico. Exato. Então, tem uma variante do Estado Islâmico do Levante, que é esse Estado Islâmico ali da região. Inclusive, fez aqueles atentados quando estava na retirada norte-americana. E tem feito atentado lá. Né? Então, a região lá está meio complicada. Há outros grupos lá. O Talibã não está ainda conseguindo ter uma ordem. E, fora isso, a gente estava falando de pobreza. Lá é uma coisa... eu não sei qual que é maior lá o Gaza. Acho que lá é pior que Gaza. Cerca de 85% da população está em insegurança alimentar. Caramba! Horrorosa. Os Estados Unidos congelou o dinheiro do governo e quer passar esse dinheiro, o Biden, quer passar esse dinheiro pelas vítimas, para as famílias das vítimas do 11 de setembro. Quer dizer, o povo afegão não tem nada a ver com vítima do 11 de setembro. Né? Então, é uma situação deplorável e saiu da agenda internacional. Né? Ficou todo aquele Huawei lá em 2021, saiu da agenda. É uma crise humanitária lá, uma das piores do mundo, uma coisa horrorosa. E lá ainda virá mais conflito, porque ali é muita região fronteiriça, muitos grupos não estatais com armas, né? Muita arma. Então, ali é perigoso. Professor Reginaldo Nassi está aqui com a gente. Tem gente comentando a live. Hiro, põe para a gente até perguntas, inclusive, aparecendo. Vamos lá, Hiro, põe para a gente aí. A Camila Neres, professor, está dizendo o seguinte: boa noite, professor. Como pode ser lido o silêncio e complacência das nações europeias diante do convite para a COP28 ao Bashar al-Assad, sendo que em tempos atrás isso seria altamente rechaçado? São as vicissitudes da política internacional, para dizer hipocrisia e tal. O Bashar é independente, é um ditador, né? Uma repressão
violentíssima na Síria. Eu tenho muito contato com refugiados aqui no Brasil que vieram de lá, mas caiu inicialmente na desgraça das potências ocidentais, né? Apoiaram grupos terroristas na Síria, Arábia Saudita, os Emirados Árabes, esses que eu acabei de citar, Estados Unidos, França. Isso tudo está muito bem documentado em vários livros, não é? Né? Apoiaram esses terroristas, mais de 700 mil mortos, e agora está tudo bem. Está voltando ao leito inicial do qual ele desviou um pouco, né? Sem punição nenhuma. Por outro lado, os paradoxos, as contradições da vida. Não sei, pode ser que isso seja melhor, porque pode até piorar esse confronto. Mas é difícil aceitar isso. Quer dizer, o Bashar voltar, né, aos braços de todos esses governos, né, que apoiaram, fizeram todo o discurso contra autoritarismo e repressão que havia na Síria. Né? Muito bom. Mas nada muito diferente de outros momentos também aqui no Ocidente, em todo lugar do mundo. Infelizmente, é isso. Muito bem. E é uma coisa, antes de eu passar a palavra para o Sérgio, que tem convidados para fazer pergunta para o professor, tem também mais um comentário, né, Hiro, da Brenda Thalita Macedo. Parabéns, Thalita, aniversário dela hoje. Boa noite, pessoal. Mais uma live de qualidade, sempre abordando temas atuais. Obrigado. E eu queria. A Juliane Vidal está dizendo live com conteúdo importantíssimo. Parabéns, obrigado, Juliane. E aí, Sérgio, eu quero passar a palavra para você, porque tem pergunta, tem convidado chegando aqui na live, né? Exatamente, professor. Como o professor Tito sempre diz, o programa Globalizando ele é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais, e nós que fazemos, que produzimos esse programa, a gente sempre tenta incluir os novos acadêmicos que já estão há mais tempo, mas que não fazem parte desse projeto, para fazer perguntas e para participar o máximo possível. E hoje não vai ser diferente. Hoje a gente tem aqui a Cristiane Oliveira. Seja muito bem-vinda, Cristiane. Boa noite. Eu sou Cristiane Oliveira, acadêmica do terceiro semestre de Relações Internacionais. A pergunta que eu tenho para fazer ela é sobre os conflitos religiosos. Eu queria saber de que maneira os conflitos religiosos eles causam impacto nas questões políticas e socioeconômicas do Oriente Médio. Bom, em primeiro lugar, eu particularmente estou entre aqueles que não entendem, não abordam que os conflitos do Oriente Médio sejam religiosos. Quer dizer, de um lado, a religião, no caso, a grande maioria muçulmana, a religião faz parte da vida, mais até do que nós aqui no Ocidente, no jeito de ser, de se comportar. Tá? Há grupos armados, né, que elegem ou que dizem, né, que seguem a religião, algo que é muito diferente de dizer que o conflito é religioso, e fazem disso uma forma de desviar das grandes questões. E o que é interessante, eles encontram cúmplice naqueles que o dizem combater, porque tanto os que o combatem, o que ama, também dizem que é religioso. Né? Então, aquelas questões que eu estava comentando com o professor Mário, elas ficam subjacentes. Parece que não tem pobreza, parece que não tem opressão. Quer dizer, todos aqueles problemas que nós temos aqui na nossa sociedade, lá tem. Mano. E por que a gente discute lá? A gente discute conflito religioso aqui? É muito interessante. Um dia eu mostrei, né, pus uma foto, né, o grupo dos Estados Unidos da Ku Klux Klan, alguém lendo a Bíblia e rezando perante o crucifixo. Alguém vai dizer que isso é religioso? Vai dizer que não, que é uma deturpação. Eu diria a mesma coisa dos outros grupos que lá estão, que não têm representatividade. Esses grupos terroristas não têm representatividade, e mais do que isso, 85% das mortes pelos atentados terroristas são muçulmanos. A maior vítima
dos atentados terroristas são os muçulmanos, não é o Ocidente, como a gente acha, que aparece nos jornais. Né? Então, isso é uma falácia, porque as mortes, a luta política, a violência, é em decorrência de outras questões, né? Que não tem nada a ver com a religiosidade. Tem com grupos, como qualquer lugar do mundo, nós temos um grupo aqui também, no Brasil, não chega a ser terrorista, mas que falam em nome da religião. Então, por isso que eu digo, podem os grupos. As ações são feitas por pessoas, né, que interpretam de uma determinada forma e usam isso ao seu caso. Eu vou citar rapidamente, só para concluir aqui, um fato que aconteceu comigo. O editor, já há um tempo, de internacional da Folha, ele colocou um dia, logo depois da revolta árabe, colocou uma manchete na Folha de São Paulo dizendo o seguinte: egípcios, é um detalhe, mas é importante, egípcios vão às ruas contra o governo muçulmano, que ali era o momento da Irmandade Muçulmana. É completamente equivocado. Por quê? 90% da população é muçulmana. Então, se ele fosse falar, muçulmanos vão à rua contra o governo muçulmano, ou seja, o que tem a variável muçulmana? Nada. Exato. Exatamente. Mas colocou lá. Aí as pessoas começam. É contra o governo muçulmano. Sim, mas a população é muçulmana. Veja agora o que está acontecendo na Turquia. A disputa de Erdogan e o Kemal Kılıçdaroğlu. O Kemal é de uma minoria que tem 5% da população. Ele teve 45% de voto, porque as pessoas não colocaram a religião como variável na Turquia. Então, há uma forma de abordar muito equivocada e perigosa. É aquela coisa, a gente que está na área de humanas, a gente sabe, os mitos são uma invenção, mas se a gente acredita neles, eles passam a existir. Né? Perfeito. Então, dar essa ideia de que existe, mas não tem. Isso é uma falácia. Você está falando aí, professor Reginaldo, eu acabei de pegar aqui do meu lado um livro do Carlos Dornelles, muito interessante, quando aconteceram os episódios de 11 de setembro, que ele diz assim: Deus é inocente, a imprensa não. Se eu falava, eu estava lembrando disso, né? Que tem tudo a ver, né? Com o discurso religioso, você justifica uma série de outras coisas e não fala dos verdadeiros fatores que estão envolvidos no processo, né? Sem dúvida. O Osama Bin Laden, se você pegar os discursos dele, são muito interessantes. Interessante não quer dizer concordância. Ele fazia discurso da área da política. Ele acusava os Estados Unidos de Hiroshima e Nagasaki, de não sei o quê. Aí lá no meio da coisa ele dizia, bom, Alá, tal, religião. Aí um dia ele disse o seguinte: se a minha luta é religiosa, ele falou isso. Se a minha luta é religiosa contra o Ocidente, por que eu não ataco a Suécia e a Noruega? Essa pergunta que ele fez. Não é ataque ao Ocidente. Ele fazia um ataque terrorista, sim, que deve ser condenado, mas a nações específicas. Por quê? Que tinham a ver com o conflito do Oriente Médio. Então, o que eu estou querendo dizer é que tem uma lógica política, não é lógica religiosa. Né? Muito essa é a motivação. Quer dizer, o presidente dos Estados Unidos, todo presidente dos Estados Unidos, no final do discurso, pede para Deus abençoar a América. Mas isso não é religião. Os soldados americanos, quando vão para a batalha, joga água benta neles e tem reza. Aí não é guerra religiosa. Se aparece um aitolá fazendo pregação, é guerra religiosa. É uma construção muito forte. Está no nosso dia a dia, está nos jornais e tudo. Então a gente é induzido a pensar assim. Perfeito, professor. Muito obrigado. Cris, eu quero te agradecer muito por ter participado, estreando aqui na live. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, eu que agradeço. Boa noite. Legal, olha só, e tem mensagem chegando, né, Hiro, para nossa live agora. Acho que tem mensagem agora. Tem sim, ó. A Nina Roberta está dizendo: as lives do Globalizando sempre se superando, cada vez melhor e com temas super importantes sendo abordados. Obrigado, Nina. E aí, nós falávamos agora há pouco da Palestina, né, Elô? Tem notícia também sobre a Palestina, né? Exatamente, professor. E a próxima notícia está vindo lá da Turquia, da agência de notícias Anadolu Agency, que diz o seguinte: o presidente da Palestina, Mahmoud Abbas,
pede à comunidade internacional para que Israel seja suspenso, né, tem a sua participação suspensa na ONU, ao passo que ele também acusa os Estados Unidos e o Reino Unido de permanecerem passivos às agressões israelenses. Exatamente. Olha, o Oriente Médio ele é reconhecido historicamente por ser o berço de culturas, tradições e religiões que perduram até a contemporaneidade, como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Entretanto, né, a mesma diversidade histórica e cultural que tornou o Oriente Médio um lugar tão próspero na antiguidade também provocou conflitos, guerras e até mesmo intervenções estrangeiras. Professor Reginaldo, eu falando aqui, nos meus estudos de teologia, a gente sempre lembra que são 3 religiões do livro. Eles se baseiam numa escrita, né? Seja a Bíblia, a Torá, o Alcorão, etc. e tal. E aí a gente conversou agora exatamente sobre essa questão de chamar de religioso, que na verdade é muito mais de político, econômico e dominações, etc. Como é que o senhor vê, de alguma forma, essa situação hoje que a gente não tira da pauta essas questões? Ou seja, eu falava agora há pouco assim, olha, todo mundo correu para falar da Rússia e Ucrânia e saiu da pauta. Como é que a gente pode manter na pauta algo que a grande imprensa, de alguma forma, tira do nosso interesse? É difícil, eu acho que por isso tem esses espaços aqui, como esse, tem uma série de outros espaços nas universidades, que é um lugar específico para fazer o debate, a crítica, as outras questões. Não podemos também ser ingênuos e pensar que algum dia a grande mídia vai fazer coisa diferente. Não faz agora, nunca fez e não vai ser outro momento. Então, está atento a isso. Eu acho que hoje a gente, inclusive, tem muito mais recursos, né, do que antes para contrapor. Lembro, eu morei no interior até 18 anos de idade, lia 2 jornais, os jornais chegavam 2 horas da tarde e a gente não sabia mais nada, e tentava se virar com isso, né? Não tinha forma de expressão. Então, hoje a gente tem isso, mas é difícil, né? É difícil. Agora, de toda forma, eu acho que o que precisa é ler também com crítica a própria grande mídia, a grande corporação. Quer dizer, esse é um exercício que eu acho as gerações mais atuais e tudo perderam. Querer só, a gente tem que olhar as contradições, porque não tem como não revelar contradição, né? Então, você pode pegar o New York Times, o Washington Post, ler com atenção, vai aparecer contradição, né? E vai dar pistas interessantes, inclusive, para fazer crítica à própria hegemonia norte-americana. Como dizer, ele escapa, por vezes escapa. Né? Então, o David Harvey falou certa vez que várias genialidades do Marx, mas uma delas, que parece óbvia, é dizer que há contradição no mundo. As coisas são contraditórias. E a gente deve explorar, ver a contradição, mostrar às pessoas as contradições, explorar as contradições. É daí que vem a tensão, aí vem a crítica e o debate. Então, é cheio de ambiguidades. Acabei de apontar do Bashar, uma série de outras, que a gente está no meio. Não é fácil isso, quer dizer, fazer escolhas, né, como se fosse a opção certa, fazer um xizinho aí nas questões, né? Então, acho que é isso. É o mundo dessas notícias. Veja, vocês falando aqui, vem a agência da Turquia, vem a agência da Arábia Saudita, vem de outro lugar e tal. Agora, a questão não é ter informação, é saber organizar a informação, saber hierarquizar, saber, né, ver aí interpretação e problema. Informação é a coisa mais fácil que tem hoje em dia, informação. Muito bem, professor Reginaldo Nasser está aqui com a gente no programa Globalizando, e eu quero dizer o seguinte: o professor Reginaldo ele já foi convidado para participar do programa Globalizando na rádio, quando vier aqui em Belém, sábado de manhã, 9 da manhã, e é um programa diferente, porque a gente, além de conversar, de vez em quando coloca música de 8 países diferentes relacionados com o tema. Então, se nós estivéssemos na rádio, ia ter música da Síria, música do Afeganistão, etc e tal. Mas a gente não deixa passar, viu, professor Reginaldo? Eu queria convidar a Ana Mel, que ela vai falar, porque a gente faz também a playlist. Não dá para colocar aqui, porque senão o Facebook bloqueia. Mas, Ana Mel, conta aí para a gente, conta para o professor Reginaldo, como é que funciona essa questão da playlist do programa.
Oi, pessoal, boa noite para todo mundo, boa noite para você que está nos assistindo. Então, na playlist, a playlist para essa live, que tem como tema as disputas hegemônicas em torno do Oriente Médio na contemporaneidade, a gente pesquisou músicas de países que são centros dessas disputas, principalmente por causa dos recursos naturais que se encontram ali. Então, na playlist, a gente sempre escolhe 7 países, na verdade, e finalizamos com o Brasil sempre. E aí, nessa de hoje, a gente colocou Bahrein, Jordânia, Iraque, Síria, Líbano, Irã e Omã. Aproveitando que o professor Reginaldo está aqui, ele com certeza vai querer saber como é que vocês fazem para encontrar música desses países todos. Então, professor, é uma pesquisa profunda, né? É um pouco difícil aí nessa questão, mas a gente vai pesquisando aí, a gente também pesquisa informação, alguns conteúdos a respeito, inclusive na sexta-feira vai sair um vídeo com alguns conteúdos sobre o tema de hoje e também música, lá no nosso Instagram, @pglobalizando. E aí você tem que mandar para o professor Reginaldo os endereços onde ele vai poder acessar essa playlist, né? Pode deixar que a gente manda sim, vai estar disponível no Spotify, no Deezer e no YouTube, todos os programas Globalizando. Muito obrigado, Ana Mel, pela participação. Eu desejo cada vez mais sucesso para a equipe de playlist, viu? Obrigada, professor. Até mais. Tchau. E vamos para o último bloco da nossa conversa de qualidade. E eu quero passar para você agora, Elô. Agora tem pergunta chegando. Vamos voltar a falar de economia, né? Exatamente, vamos continuar com a nossa conversa. A próxima pergunta está vindo lá do Twitter, o @pglobalizando. Ela foi feita pela Alessandra Pontes e ela quer saber o seguinte: de que forma a disputa por petróleo e recursos naturais ocorridas no Oriente Médio afetam a precificação desses elementos no mercado internacional? Bom, isso Vou para um primeiro fato histórico, que é fundamental. Foi na década de 70, 73, após a guerra entre Egito e Israel, Egito, Síria e Israel, os países produtores de petróleo, em torno da OPEP, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, eles se reuniram e cortaram a produção quase pela metade. Então, teve uma recessão mundial. Foi um fato inédito, onde, inclusive, alguns teóricos de relações internacionais cunharam o termo de interdependência, quer dizer, apesar desses países não serem poderosos economicamente nem militarmente, eles poderiam impactar o mundo inteiro, segurando a produção de petróleo. Naquele momento, os Estados Unidos, foi o Jimmy Carter, não é o Jimmy Carter que hoje nós conhecemos dos direitos humanos, é o Jimmy Carter. E ele foi elaborado a doutrina Carter. O seu assessor, que é um professor de geopolítico, Brzezinski. E essa doutrina Carter dizia com todas as letras que a região do Golfo Pérsico é uma região de segurança nacional. Vou repetir, nacional, não é internacional. E respeito aos Estados Unidos. E até hoje ela tá em vigência. Agora, com a questão da guerra da Ucrânia, os Estados Unidos, Inglaterra, os países ocidentais pleitearam também aqui os países da OPEP, aumentasse a produção. A Arábia Saudita, junto com a Rússia, então aí olha a aliança, se recusaram por 2 ou 3 vezes e estão recusando o preço do petróleo ficar alto. Então, ali entre os produtores, para você ter uma ideia, então, vamos dizer assim, os inimigos dos Estados Unidos e também os muito amigos, que é um programa de muito amigo, que é a Arábia Saudita e o Bahrein, mas está a Venezuela, está o Irã, e está a Rússia. Então, hoje voltou a ter importância o PEP, porque eles administram, controlam a produção, praticamente, quase toda a produção de petróleo no mundo. Produto, preço e tal. Volta e meia havia disputa da Arábia Saudita e o Irã. Hoje, com essa distensão, não tem havido. Não sei quando vai parar, mas é um instrumento
poderoso, veja, com poucas, não uma repercussão tal como foi na década de 70, mas já causando problema, né, de energia, questão do gás, além do petróleo, mais especificamente o gás na Europa, aumento de preço, escassez. Quem tem ido para a Europa tá e conversa com colegas, eu tenho uns colegas, estava lá na França, e só desliga, eles estão neuróticos, desliga aí na hora que sair de casa, tal, porque está muito caro, vai faltar. Então, todo mundo já está antevendo uma crise maior do ano passado, nesse próximo inverno. E para terminar, que eu gosto também de ilustrar um pouco, no caso, eu acho que todo mundo deve ter acompanhado, o caso da Copa no Catar. Teve um momento que uma ministra da Alemanha estava no estádio e fez um protesto contra o Catar pela repressão, né, a LGBTQI+. Ela pôs No dia seguinte, um ministro do Catar escreveu num jornal da Alemanha, de forma irônica, dizendo que ficou surpreso com a manifestação da ministra, porque em privado ela se relaciona muito bem com o Catar, inclusive aumentando a compra de gás do Catar nos últimos meses. Caramba. Então, é isso, o poder que eles têm de usar essa questão. Mas é uma elite. Não vamos dizer que é o Oriente Médio ou o povo do Oriente Médio. Tem nada a ver com o povo, tem a ver com a elite. Muito bem. Olha, tem gente comentando a nossa live. Coloca aí para a gente, Hiro. Tem a participação de algumas pessoas que estão com a gente na nossa live. O Felipe Leão está dizendo, famosa viagem musical, ele se refere lá à playlist, e fala também a matéria das segundas do Mário Tito, eu sempre atento e gosto muito. Eu falo de economia para eles, então isso entra. E o Sérgio Moraes está dizendo, boa noite a todos, bela live, excelente tema, parabéns a todos envolvidos. Obrigado, Sérgio Moraes. Professor, e a Aline Santos dizendo, tema interessante, bora aprender. E eu queria lhe provocar rapidinho, antes da notícia do Sérgio. Nós não falamos ainda num ponto que eu acho bastante delicado, porque, por exemplo, na Segunda Guerra do Iraque tinha a acusação de que o Iraque estava desenvolvendo a bomba nuclear, bomba atômica. Agora os Estados Unidos falam do Irã. Como é que se vê essa variável da questão nuclear no Oriente Médio? Em primeiro lugar, não se dá a repercussão devida. É uma das maiores fake news estatais da história. Isso aí foi comprovado que os Estados Unidos e a Inglaterra inventaram que o Saddam estava fazendo isso. Centenas de analistas, jornalistas e professores de relações internacionais foram literalmente comprados para falar que tinha. Isso já está revelado. E que gerou uma das maiores matanças de guerra. Essa semana, The Cost of War, que é da Universidade de Brown University, soltou uma avaliação que diretamente foram mortos nesses 20 anos de guerra contra o terror 900 mil pessoas e indiretamente 4 milhões. É de se assustar e parece que é exagero. O Washington Post, que não é nenhum jornal de esquerda e todo, repercutiu a notícia de 4 milhões de pessoas mortas. Essa é a guerra do Iraque, essa é aquilo que ia mudar, né, a ordem internacional que os Estados Unidos fez. Né? Então, é isso que acontece. Eles pautam esse problema. Então, você lê jornalista, até jornalista confiável, que eu ando discutindo, eu não vou fazer elogios à Rússia ou à China, né? Mas a desconfiança da Rússia e a China e não desconfia dos poderes que fizeram uma mentira e mataram 4 milhões de pessoas. Perfeito. Então, é inacreditável um negócio desse, né? Por que tem que acreditar? Então, toda essa história do Lula, é os Estados Unidos, por que tem que acreditar? Eles fizeram uma mentira, foi comprovado para fazer uma guerra dessa, não foi uma consequência. Então, uma amnésia completa, né? Quer dizer, some, ninguém, da guerra do Iraque, fazendo todo esse balanço, ninguém está falando absolutamente nada. Outro dia, está terminando aqui, mas só para dizer, uma jornalista importante da Folha de São Paulo usou a expressão que a China é militarista.
Eu perguntei para ela precisar melhor isso, porque se é venda de arma, os Estados Unidos está muito além da China. Uhum. Se é intervenção militar, os Estados Unidos está léguas de distância, porque a China não faz intervenção militar nenhuma, que eu saiba. Então, as pessoas começam a usar as palavras e desenhar, né, concepções do nada, sem fato. Precisa ter fato, precisa ter para a gente, né, construir em cima deles. Então, aí tem que admirar, porque o país que faz tudo isso e passa como defensor da democracia e dos direitos humanos para alguns, é bom de lábia, né? Muito bom. Sérgio, vamos dar a última volta na notícia, porque fala um pouco dessas questões que nós estamos conversando, dessas aproximações que estão recentemente acontecendo. Sérgio. Exatamente, professor. Nossa última notícia da live de hoje vem de Israel, do jornal Haaretz, e diz o seguinte: em ato inédito, o presidente da Tunísia emite garantia de segurança aos judeus após um ataque na sinagoga local e declarações controversas que geraram preocupação. O líder nacional prometeu medidas firmes para evitar a repetição de incidentes e assegurar a proteção de todos os cidadãos. E como o professor já discutia, né, sobre esse militarismo dos Estados Unidos, a perda de influência desse país no Oriente Médio se deu justamente após a retirada das forças militares na Síria. Nesse momento, a Rússia passou a patrulhar a região, contribuindo para o redesenho do equilíbrio estratégico. Para a Rússia, é uma oportunidade de agir como mediadora dos conflitos regionais, além de garantir novos negócios e o avanço dos seus interesses estratégicos, claro. Antes de eu passar essa discussão, professor Reginaldo, um assunto off-topic, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, então, como é que o Brasil se posiciona hoje nessas questões. A gente sabe que o presidente Lula tem visitado, encontrado muitos chefes de Estado, tem participado desses grandes eventos, tem recolocado o Brasil nessas disputas, nessas discussões, né? Então, como é que ele se coloca na questão do Oriente Médio? Olha, eu gostaria que o Lula se colocasse, a partir de agora, nas questões do Oriente Médio, como ele tem feito com a questão da Ucrânia. Eu tenho apreciado muito a postura firme, uma análise muito, muito bem fundamentada pelo Itamaraty. Eu tenho dito que se há uma área que não tem quer dizer, que o Lula não está fazendo o que ele prometeu, não é a internacional. A internacional está fazendo exatamente o que ele disse que ia fazer. No caso do Oriente Médio, vamos especificar. O caso específico é Israel-Palestina. Sim. Nesse caso, o Lula tem dado declarações importantes. Ele disse, pequenas, mas importantes. Ele disse que ele não a ONU era fraca e criou Israel. A ONU é forte e não criou o Estado palestino. Informações interessantes que o Lula faz, muito, muito apropriadas. Mas eu diria que a questão aí, ela exige uma tomada de posição mais forte. Porque a questão não é um conflito entre dois Estados. Não tem Estado palestino. Então, às vezes, falar o diálogo de paz. O diálogo é quando você tem dois Estados. Você tem Ucrânia e Rússia. Não tem Palestina. Não tem Estado. Você tem Gaza cercada, Cisjordânia, tudo fragmentado, cheio de pontinho lá, fragmentado, não tem absolutamente nada. Então, é uma situação de colonialismo. Não é Então, tem que ter uma outra postura. Então, o Brasil sempre teve essa de mediar, tudo, mas não tem mais. Isso passou, não tem mais jeito. Não é possível. Saiu na Foreign Affairs, é uma revista conservadora importante dos Estados Unidos, 3 autores, que também não são de esquerda, dizendo que a única saída na região é um Estado e 2 povos. Quer dizer, é uma postura corajosa. Eu entenderia que sim. E, por fim, eu acho que a posição que eu gostaria de ver agora o governo Lula tomar é o seguinte: a Anistia Internacional, né, e a Human Rights Watch
os duas, fizeram relatórios substantivos, detalhados, inclusive da Human Rights, um diretor é judeu, foi perseguido agora nos Estados Unidos pelas críticas a Israel. Ele é professor de Relações Internacionais. Então, a Human Rights Watch e a Anistia publicaram relatórios substanciosos mostrando o apartheid. Há um regime de apartheid. Eu diria que o Brasil poderia subscrever esse relatório da Human Rights Watch e da Anistia, que são instituições e organizações super confiáveis. Então, o reconhecimento do apartheid lá seria importante. Assim como foi quando houve o reconhecimento do apartheid na África do Sul. Sim, mesma perfeito. Situação. Então, eu gostaria de ouvir isso. Acho difícil. Essa área eu não me iludo mais, não. Muito bem, professor Reginaldo Nasser está com a gente, e a gente está aproveitando que ele está conhecendo também o nosso programa, para ele conhecer também um segundo projeto de extensão que nós temos, que também tem 10 anos, completou 10 anos outro dia, que é um site que nós criamos para que os alunos possam produzir temas de relações internacionais e divulgarmos na grande rede. Para falar sobre o site, queria convidar o Tiago Calerron, que é um dos moderadores do site. Calerron, boa noite, seja bem-vindo ao Globalizando. Boa noite, professor Tito. Boa noite, professor Reginaldo. Boa noite, Heloísa, Sérgio, a todos os nossos telespectadores e ouvintes. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, e é sempre um prazer promover o site. Bem como o senhor disse, eu sou um dos moderadores. Como o senhor já especificou um pouco, pelo menos, somos um primo irmão do Globalizando, só que o nosso foco é puramente acadêmico, envolvendo artigos, e, no caso, nosso desenvolvimento é muito mais próprio para a área voltada a artigos e artigos especiais que envolvem economia, guerras e a Amazônia, obviamente. No entanto, nós temos outros quadros, alguns de curiosidade internacional, outros de curiosidade política. Falamos sobre artigos ou pensamentos de teóricos internacionalistas e, é claro, envolvemos as mais diversas temáticas envolvendo relações internacionais e tudo que ganha muita reverberação hoje, seja no Brasil, seja no mundo. Então, é um apanhado de tudo que pega um pouco de tudo e abrange o todo. Eu acho isso bastante interessante. Tiago, é uma equipe de 30 alunos que produzem conteúdo todo dia. Inclusive, tem o carro-chefe de todo dia, que é um levantamento das mídias internacionais, né? Que no caso seria o Durma Informado, certo? Que sempre pegamos um apanhado das 5 ou 10 principais notícias que envolvem o mundo hoje, no caso, o mundo internacional e, obviamente, o Brasil, sobretudo agora na nova perspectiva do novo governo, que tem uma abrangência internacionalista e de apoio internacional muito mais forte. Então, nós sempre pegamos, obviamente, o apanhado do dia e colocamos antes do horário de dormir, por isso o nome bastante sugestivo, Durma Informado. Tiago, e para todo mundo alcançar esse conteúdo e o professor Reginaldo seguir a gente, o que é que tem que fazer? Claro. Bom, como o professor Reginaldo agora está tendo conhecimento, se não tinha antes, obviamente, por tratar-se de um site, nós temos um link disponibilizado, obviamente, na internet. O link é o www.internacionaldamazônia.com. Nossas principais redes sociais são o Twitter, no caso, o @Interdamazônia, o nosso Instagram, que segue o mesmo padrão, que é o @Interdamazônia, e por fim o nosso Facebook, que é o nome completo, o Internacional da Amazônia. Muito legal, Tiago. Muito obrigado pela sua participação, pela divulgação. Fica aí que a gente está quase terminando, só para a gente, claro, a gente concluir. Professor Reginaldo, antes da gente se despedir, eu queria, primeiro de tudo, lhe pedir, como é que o senhor vê a área de relações internacionais, a formação do internacionalista? Nós estamos aqui na Amazônia, tem uma discussão sobre a Amazônia, centralidade dela. Como é que o senhor vê a formação desses profissionais para pensar o mundo a partir dessas coisas um pouco mais profundas, menos superficiais e mais profundas? Com muita alegria. Eu comecei aí a participar, foi um dos primeiros avaliadores do MEC, lá no começo de 2000, estava constituindo a área, né? E junto com outros colegas, a gente foi delineando os currículos, né? Então, assim, muito gratificante que naquele momento a gente estava preocupado com coisa básica, que não, os cursos estavam começando. Hoje está nesse nível que vocês têm aí de sofisticação, de ter várias mídias, de ter informação, de debate. A dinâmica é muito grande, quer dizer, tanto é que a área... Eu fiz Ciências Sociais, graduação.
Mas já há um tempo, a área, né, que está à frente de todas as outras humanas é relações internacionais. Gostando ou não, isso já é fato. Né? Eu acho que isso deve aos profissionais, aos alunos, e tudo que imprimem, né, uma dinâmica muito grande, porque não adianta também só a sala de aula. Né? Exato. Acho que tem que ter dedicação, vontade e afim. Então, hoje as áreas, a gente que vem lá da época do Florestan, que era, né, sociologia ainda é importante, muito, e eu aprecio muito como formação. Para mim, a melhor formação minha é sociologia. Eu falo enquanto curso, assim. Então, a área de relações internacionais também devido ao contexto, né? A projeção do país, quer dizer, tudo isso houve um contexto bastante favorável. Então, é importante. O Anthony Giddens, há mais de 20 anos, perguntaram para ele por que tinha muito pós-graduação em relações internacionais na Inglaterra e pouca graduação, né, na Inglaterra. Ele falou porque tinha pouca graduação, porque você vai fazer história, tem internacional. Você vai fazer sociologia, tem internacional. Você vai fazer política, tem. Então, quando eu li aquilo, eu vi exatamente o inverso aqui no Brasil. Você vai fazer ciências sociais? Não tem. Não tem. É isso mesmo. É isso mesmo. Economia não tem. É inacreditável. A economia não tem. Direito também não tem nada. Tudo. Então, os alunos, quem quer internacional, vão para o curso. Se houvesse esse internacional nas outras áreas, não teria os cursos, que é o que o Giddens falou. Porque não precisa. Eu sou contra essa ideia de ter prerrogativa de área. Entra no internacional quem quiser. Perfeito. Quem quiser, pode abordar. Jornalismo não tem. Não tem. Eles vão. Nós temos lá no curso da PUC, tem uma matéria de jornalismo internacional, mas não no curso de jornalismo. Né? Então, essa demanda pelo internacional, que eu acho que fez, e os alunos imprimem, né, uma dinâmica muito própria da área. Né? Muito legal. Professor Reginaldo, eu queria agradecer muitíssimo, primeiro, pela sua disponibilidade, pela sua receptividade ao convite. Os alunos ficaram super empolgados quando eu falei que o senhor que viria falar com a gente. A gente precisa desses intercâmbios, até para dar um enriquecimento àquilo que a gente já produz. E quero lhe agradecer muito. Foi uma conversa sensacional, maravilhosa. A gente fica feliz porque isso vai reverberar, com certeza, muito para a produção de conhecimento aqui para a gente. Viu? Muito obrigado. Foi um grande prazer e espero um dia estar ao vivo aí, que eu adorei Belém, fui uma vez, adorei mesmo a cidade, as pessoas, a comida, tudo. Então vamos ver se terá uma ocasião para eu ir visitá-los. Não vai faltar convite, com certeza. Deixa eu agradecer a quem fez a live com a gente. Tiago Calerron, muito obrigado por você ter estado com a gente aqui no final falando do site, viu? Eu que agradeço, professor. Estamos sempre juntos aí. Legal. E diretamente de São Paulo, Sérgio Salles, muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Participar desse programa é sempre uma grande oportunidade, não só de enriquecimento acadêmico, mas em todos os âmbitos de convivência social. E isso é uma das coisas mais bonitas de relações internacionais. Isso é o que a gente leva para fora da faculdade, que a gente leva para a nossa vida inteira. Então, professor Reginaldo, muito obrigado por essa verdadeira aula que você deu aqui hoje. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por todas as explicações. Heloísa, Tiago, sempre um prazer estar aqui com vocês. E todos vocês que assistiram o nosso programa até aqui, fiquem ligados nas nossas redes sociais, que a gente sempre vai soltando conteúdos incríveis lá. Inclusive, essa live vai estar disponível em todas elas. Legal. E eu quero agradecer a coordenadora da equipe de mídias, que prepara essas artes maravilhosas do programa, Heloísa Valente. Muito obrigado. Obrigada, prof. Não seria nada sem a minha enorme equipe. Obrigada pelo convite de estar aqui mais uma vez. Foi um prazer fazer essa live, né, com esse tema que é muito importante para a gente estar entendendo o que acontece no nosso dia a dia, como isso influencia a gente. Sigam a gente nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, Programa Globalizando, Twitter e Instagram, @pglobalizando. Interajam conosco, a gente está sempre por lá. Obrigada, pessoal. Legal, deixa eu agradecer a Larissa Hiro Schoenberger, que está em São Paulo também, fazendo o mestrado dela lá no Santiago Dantas. Muito obrigado, Hiro, que você está em São Paulo. Também a Sara Tavares, que esteve no cronômetro, e todo mundo que colaborou também. Quero dizer que
o nosso próximo programa deste sábado. Nós vamos falar sobre o soft power asiático e sua influência no mundo, 9 da manhã, na Rádio Nama FM 105.5. Galera, muito obrigado por tudo. Foi um prazer ter você conosco. Obrigado a quem participou. Até a próxima. Tchau, pessoal.